Casa velha com o mato mais alto que o portão, janelas fechadas, abandonada. E até os mais pobres a ignoram. O assistente social segura a mãozinha suja de uma criança de 6 anos de idade. Está na porta do orfanato, foi abandonada. Aquela velhinha se balança sozinha em seu quarto, é noite de Natal, está no asilo, sozinha. Uma jovem esposa descobre e-mails românticos enviados por seu marido para uma outra mulher. Um trabalhador, depois de 30 anos na linha de produção, encontra uma carta de demissão em seu escaninho. Abandonado pela família, abandonada por um esposo, abandonado pela empresa. Mas nada se compara a ser abandonado por Deus. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia até as 3 horas da tarde, e por volta das 3 horas Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Quando Cristo gritou estas palavras, ele estava pendurado na cruz já fazia 6 horas. Quando os soldados ergueram a cruz, eles, sem perceber, colocaram Cristo na mesma posição em que viria morrer, entre o homem e Deus. Um sacerdote em seu altar. E houve trevas sobre a terra, do meio-dia às 3 da tarde. Essa é uma escuridão sobrenatural. É lógico que o céu esteja escuro. Estão matando a luz do mundo. O universo lamenta. O céu chora. Um cordeiro branco. 3 da tarde. É a hora do sacrifício no templo. A menos de 2 quilômetros a leste, um sacerdote, em vestes finas, encaminha o cordeiro para o matadouro, sem perceber que seu trabalho é inútil. O céu não está olhando para o cordeiro do homem, mas sim para o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas por que abandonar seu filho? Abandonar os assassinos, os malfeitores, dar as costas aos pervertidos, aos vendilhões da dor, ok. Mas é Jesus. Por que abandonar a única alma sem pecado no mundo? Davi não disse: nunca vi o justo abandonado? Será que Davi se equivocou? Ou será que Jesus não era justo? Nem uma coisa nem outra. Nessa hora, Jesus é tudo menos justo. Mas seus erros não são dele. Pedro já explicou para a gente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Cristo levou em seu corpo os nossos pecados. Você já viu Jesus na cruz? Quem está pendurado lá é um fofoqueiro. Viu Jesus? Um picareta, um mentiroso, intolerante. Viu o carpinteiro pendurado? Bate na mulher, viciado em pornografia, assassino. Está vendo o menino de Belém? Pode chamá-lo por outros nomes: Adolf Hitler, Osama Bin Laden, Idi Amin Dada. Misturar os nomes, esses nomes com o nome de Jesus Cristo é muito ousadia. Não sou eu que o faço. Foi Ele que o fez. Mais do que colocar seu nome numa frase, Ele se colocou no lugar deles e no nosso lugar também.
com as mãos cravadas abertas, ele convidou a Deus: trata-me como trataria a eles. E Deus o fez. Em uma ação que partiu o coração do Pai, ainda que honrasse a santidade do céu, o julgamento para limpar o pecado fluiu sobre o puro Filho de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que é que Cristo berrou essas palavras? Para que você e eu não tenhamos de fazer. Muito em breve Jesus virá buscar o resultado de todo esse sofrimento. Seus irmãos que aceitaram fazer parte da família de Deus e deixaram que o Espírito Santo os guiasse pelo caminho da santificação. Nós vamos orar daqui um pouquinho. A gente não vai orar, porque todas as noites e de manhã também nós oramos pedindo que o Santo Espírito dirija a nossa vida. Mas só existe uma forma da gente alcançar a salvação em Cristo e viver com Ele pela eternidade. Uma forma: tornando-o o primeiro em nossa vida. A gente já sabe disso, não é verdade? Então a gente vem para a igreja, Cristo em primeiro lugar. A gente faz o culto familiar, Cristo em primeiro lugar. A gente faz a meditação particular, Cristo em primeiro lugar. E aí a gente sai na segunda-feira, na terça, e vai para o trabalho. Ônibus, trânsito, e aí a cabeça começa com os problemas, aí chega no trabalho, na escola, onde for, e ali tem que resolver esse problema, aquele, você vai envolvendo, vamos nos envolvendo nos problemas, e como se disséssemos para Cristo: ó, fica aí um pouquinho, senta aí um pouquinho, porque eu tenho um monte de coisa para resolver. Entende? Não tenho tempo agora, mas daqui a pouco a gente conversa, fica aí no cantinho. E aí quando chegar ali pelo meio-dia, 1h, em que lugar que Cristo está? Quinto, sexto? Já tem umas 5 coisas prioritárias antes de Cristo? Está entendendo o que é colocar Cristo em primeiro lugar? Quando chega a tarde, a gente chega a casa e vai fazer um culto familiar. Opa, onde está Cristo? Vamos procurar para trazê-lo, porque ele foi lá quase para o último lugar da vida. Se Cristo for se tornando dia a dia mais e mais o primeiro em sua vida, você está no processo de salvação. Mas se você não estiver preocupado em fazer amizade com Cristo, nem você vai querer viver a eternidade com Ele. Porque viver com uma pessoa que a gente não tolera é difícil. É muito difícil. E nós vamos aqui falar para vocês que, como jovens, e eu, como velhinho da turma, estamos nessa busca diária e constante. E fazer todas as coisas do dia sem perguntando a Ele, sem trocando uma ideia com Ele. Entende? O que eu faço agora? Eu estou pensando em fazer assim, essa. Olha aqui na mente, você está trocando ideia antes de fazer qualquer coisa. Quando a gente de manhã abre o coração, o Espírito Santo vem e Cristo habita em nós. Não fica do lado, não. Ele fica dentro de nós, dirigindo, porque a gente permitiu. E se não permitirmos, ele não vem, porque ele não é intruso. Ele respeita o livre-arbítrio. E muita gente, por causa do livre-arbítrio, não vai viver a eternidade. Porque a nossa tendência é para o mal. E a gente precisa deixar o Espírito Santo entrar aqui todo dia, para ele pegar e nos fazendo a transformação. Jesus aqui dentro nos transformando em amigos dele e gostando das coisas do bem. Entende o que é isso? Aí você dorme, no outro dia você tem que permitir de novo. Aí no outro dia você tem que permitir de novo. É todo dia permitido. E essa transformação vai sendo feita diariamente. Você gostaria de conversar com Deus agora?
falar com ele, trocar uma ideia sobre como está essa relação de prioridades na sua vida. E dizer para ele que, por favor, ajude para que você, para que nós como família, para o Prisma, ajude-nos a conseguir cada dia mais torná-lo como nosso primeiro, como o primeiro em nossa vida. Nós vamos orar daqui a pouco. E eu vou pedir uma coisa para você: se você quiser mesmo isso hoje, entrar nessa corrida pelo céu, aí quando a gente cantar essa música, você vai se levantar, ficar em pé. Não por causa do Prisma, mas pela sua conversa com Deus, porque você está decidindo com Ele. Mas para demonstrar publicamente que você fez a conversa, você decidiu com Ele, você quer alguma coisa mais impactante na sua vida, que é Cristo em primeiro lugar, no seu cotidiano, em todos os minutos de sua vida. Aí depois que a gente cantar essa música, então o Prisma vai orar por todos aqueles que resolveram conversar com Deus e tomar decisão com Ele agora.